Boa noite. Boa tarde, não sei. Aqui para mim é noite. Eu estava hoje durante o dia todo, estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo começou a me inquietar para falar de um assunto que estava dentro das Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E como nós estamos passando aí por uma pandemia, não temos muita oportunidade de estar na igreja para pregar, para falar do amor de Deus para as pessoas. Eu aqui estou num lugar que não dá para falar muito com as pessoas, porque a dificuldade do idioma. Então eu comecei a prestar atenção e o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu fizesse um vídeo. Algumas pessoas seriam alcançadas. E se uma pessoa for alcançada e o Espírito Santo puder falar com você, responder algo que está te inquietando no seu coração, eu acho que já está suficientemente essa palavra. Porque hoje nós começamos a ver como as pessoas estão voltadas para o pecado, para o erro. E muitas vezes as pessoas cometem um pecado e o diabo aproveita, o inimigo das nossas almas, que muitas vezes tem gente que não acredita em diabo, fala que as coisas estão bem do jeito que estão, e esquecem que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, rugindo, procurando quem possa tragar. A palavra de Deus diz dessa forma. E então, o seu Espírito Santo me levou lá naquele texto em Romanos, estou com ele aberto aqui, e a palavra diz assim, ó, Romanos capítulo 7, no verso 23, diz assim, ó, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E continuando aqui no capítulo 8, diz assim, no versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Até aqui só. Veja bem, o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer dizer através das minhas palavras. O homem vive debaixo do pecado. A palavra de Deus diz assim que Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então quer dizer que pela minha própria vontade, pela minha capacidade, por mim próprio, a minha vontade, a carne, quer cometer o pecado, quer viver fácil, quer viver nas coisas que são bonança, que parece tudo divertido, colorido, mas em seguida o seu fim é morte, é tragédia, é tristeza, é angústia, é destruição de família. Todas essas coisas acontecem porque a pessoa quer viver uma vida de libertinagem. E se for deixar se levar, lá no fundo, o nosso espírito não quer fazer o que é errado. Nós sabemos, nós temos uma consciência interna que lá no fundo da alma, um toque do Espírito Santo, independente do ser humano, ele tem um toque de Deus que diz assim para ele não fazer, para ele não cometer aquilo. Mas a carne que está muito mais avançada, que está muito mais na posse da situação, por ser a carne, por ser eu, por ser você, essa quer nos levar a fazer o erro. E o diabo ele é tão astuto que, usando disso, ele espera você cometer um primeiro erro, um segundo, e aquilo vai te afastando de Deus, vai afastando das coisas celestiais, vai se afastando da comunhão com Cristo. E a comunhão com Cristo é que nos livra do pecado, que nos faz viver diferente, nos faz ter lá no fundo do coração aquela vontade de agradar a Deus, agradar o Espírito Santo. É aquela vontade que bate no nosso coração, que nós sabemos que nós não queremos pecar. É a consciência do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Você que já fez uma confissão de fé, você já professou Jesus como seu único e suficiente Salvador de todo o seu coração, porque não adianta você falar da boca para fora, porque eu não conheço seu coração. Seus irmãos não conhecem seu coração, mas Deus conhece. Então, o que você pode ser o mais convincente possível da sua boca para fora, o Espírito Santo conhece no íntimo, Deus conhece no oculto, naquilo que nem mesmo você tem plena consciência, Deus já sabe. Deus sabe se você está falando de todo o seu coração, Deus sabe se você está falando de toda a sua alma, se é verdade aquela confissão que você está falando, que Jesus é o seu Salvador, que você vive por Ele. Deus sabe todas as coisas. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, se você procura agradar a Deus, não tem espaço para o pecado. Então a palavra diz assim, que o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Porque a carne me afasta. E o diabo aproveita, ele lança dardos inflamados. A todo momento ele começa a lançar dardos e dardos contra a sua vida. E esses dardos são inflamados, são aqueles pensamentos malignos. E quanto mais você se deixar levar pelo pecado, pelas coisas da carne, quanto mais você deixar se levar, mais você vai se afastar de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você mergulha no mundo do pecado. E vice-versa, e assim vai. E dessa forma você vai se afastando de Deus, porque o diabo, ele quer que você não agrade a Deus. Você sabe o que o diabo ganha com a sua adoração a Deus? Nada. E você sabe o que ele perde? Ele mesmo não perde nada. Quem perde é você quando você deixa de adorar a Deus. Quem ganha é você quando você está adorando a Deus. Mas o diabo, o que ele ganha sempre, que ele sempre vai ganhar, com tudo que acontece no mundo, as destruições, os problemas, as guerras, as pessoas passando fome, as pessoas que querem se dar bem nas costas dos outros, a corrupção, a miséria que se espalha. O que ele vai ganhar com isso tudo é nada. Ele não ganha nada com isso, mas ele desagrada a Deus ao mesmo tempo. Então, para ele é o suficiente. O que ele fizer Deus sentir tristeza no seu coração, para ele é o que ele quer. O que ele mais almeja é isso. É fazer com que o ser humano deixe de agradar a Deus. É fazer que as situações venham ao desagrado de Deus. Bombas lançadas sobre países inteiros, destruindo crianças, destruindo mulheres, destruindo homens inocentes, todas as pessoas. Tudo para isso, para ele, a alegria dele é entristecer a Deus, porque Deus não quer isso, Deus não quer ver a destruição. A palavra de Deus diz assim que Deus não tem prazer que o ímpio pereça. O prazer de Deus é ver toda a humanidade salva. Mas Deus, no seu consciente, no seu onisciente, ele sabe que muitos se corromperam e têm descido à sepultura sem salvação, porque não confessaram a Deus como seu único e suficiente Salvador. Porque não confessaram que amam a Deus de todo o seu coração. Porque eles não têm essa capacidade, porque eles estão cegos pelo pecado. E quanto mais se deixa levar pelo pecado, mais se afasta de Deus. E quanto mais se afasta de Deus, mais se mergulha no pecado. E assim vai. Então, quando eu estou na presença de Deus, quando eu começo a buscar a Deus de todo o meu coração, aí sim eu começo a modificar a forma da minha vida. Então, dessa forma eu consigo agradar a Deus. Quando eu começo a buscar Ele, mesmo sabendo que a minha carne não quer que eu faça o bem, mesmo sabendo que a minha carne não quer que eu busque a Deus. Mas quando eu começo a buscar a Deus, vencendo a carne, é difícil vencer a carne. Você pensa que é fácil? Não é porque a pessoa está no comando da igreja, porque está na parte da liderança, é um cooperador, é um diácono, é um pastor, um presbítero, não é por isso que é fácil para ele vencer a carne. Quantas vezes eu tenho falado nas minhas mensagens dentro da igreja que o exercício mais difícil que um cristão pode fazer, que ele tem para fazer, o exercício mais difícil para um cristão é dobrar o joelho e orar, e buscar a Deus, vencer a carne, vencer aquele momento ali que você está ali e você quer ir para debaixo da coberta, e ali no quentinho ali, e sei lá, talvez assistir um filme e coisa assim. As pessoas querem fazer qualquer coisa que não seja fazer a vontade de Deus. As pessoas têm dificuldade de pegar a Bíblia para orar, para ler. As pessoas têm dificuldade de orar.
As pessoas têm dificuldade de colocar as coisas nas mãos de Deus. Quantas vezes as pessoas deixam de receber as bênçãos de Deus porque não colocam as coisas nas mãos de Deus? Mas em seguida, Paulo diz assim, ó, no capítulo 8, que é o pedacinho que eu li, ele diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que bênção. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Você está em Cristo Jesus? Você pode me dizer muitas vezes que você é filho de crente. Seus pais são crentes, você sempre foi na igreja. Ou você pode me dizer que você vai sempre à igreja, que você está sempre levando seus dízimos, oferta, tem ajudado nas obras de caridade, mas você está em Cristo Jesus? Você se colocou na presença de Deus de todo o seu coração? Você fez a confissão para Deus que Ele é seu suficiente Salvador? Você está nele de todo o seu coração? Ou você ainda está oscilando? Ou você ainda está pensando nas coisas do mundo? Você está pensando talvez em desistir? Você está pensando em parar de ir na igreja? Ou você vai na igreja por obrigação só porque é um dia de culto? Eu quero te falar que se você está em Cristo, não tem condenação para você. Quando vir aquele pensamento que você fez algo que desagradou a Deus, que você fez alguma coisa que não tem perdão, resista firmemente, porque isso é uma palavra do diabo. O inimigo das nossas almas, ele quer te destruir, ele quer te afastar de Deus. Mas se você se colocar na presença de Deus de todo o seu coração, você vai ver que você vai viver mais leve, que você vai viver mais em paz. Aí você pode perguntar assim, mas por que você está falando de pecado? Por que você está falando tanto em pecado, pecado, pecado? E essa palavra sempre vem em cima disso, não quero fazer o mal, quero fazer o bem, não consigo fazer o bem, faço o mal e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas têm esquecido de pregar contra o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Deus ama eu e você e eu, mas Ele não ama as coisas que nós praticamos, as iniquidades que nós praticamos. Ele ama aquele que busca Ele de todo o seu coração. Ele cuida daqueles que buscam de todo o seu coração. Ele olha para você com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia, quando você se coloca na presença dele. Porque na presença de Deus não tem espaço para aqueles que se desviam, para aqueles que não querem compromisso com Deus. Mas a partir do momento que você professa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você resiste à carne, às tentações, os pecados, às facilidades da vida, muitas vezes aquilo que causa tristeza e dor, até mesmo nos seus familiares, você começa a resistir e começa a praticar o bem, praticar o certo, fazer segundo a palavra de Deus, porque na segunda palavra de Deus, quando nós andamos segundo a Escritura Sagrada, nós queremos nos parecer com Jesus. É isso que é a finalidade do cristão. E quanto mais nós aproximamos dele, nós parecemos com ele. Muitas vezes nós temos que de todo o nosso coração resistir às nossas possibilidades. Eu posso fazer, mas tudo me é lícito. Paulo diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas vezes você tem liberdade para fazer tantas coisas, mas se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver que tantas coisas não convém que você faça, tantas coisas não convém, não condiz com o andar de um cristão, não condiz com o andar de alguém que quer morar no céu, alguém que quer viver como Cristo. Por isso, irmão, por isso, minha irmã, por isso, eu te falo, eu estou falando com você sobre o pecado. Pecado é algo que nos afasta de Deus. Pecado é algo que eu e você cometemos. Nós não temos licença para pecar. Nós não temos licença para viver uma vida de libertinagem. A nossa vida é uma luta contra a carne. A nossa vida é uma luta, é o espírito lutando contra a carne e a carne muitas vezes prevalecendo e muitas vezes nós queremos ser diferente, não conseguimos. Como Paulo diz que miserável homem que eu sou, quantos vivem na miséria? Não é na miséria econômica, não, é a miséria da alma, a miséria do viver, a miséria do falar, a miséria da convivência.
Quantas pessoas vivem nessa miséria e não consegue resistir, não consegue se afastar do pecado, não se consegue afastar das coisas erradas da vida, das coisas que pratica e dos meios em que vive. Muitas vezes é difícil fazer uma renúncia. Mas a partir do momento que você começa a meditar nas Escrituras Sagradas, quando você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, quando você começa a tirar tempo para Deus, nós temos 24 horas no dia. Muitas vezes é difícil tirar 5 minutos para orar. Muitas vezes a Bíblia que vai para a igreja no domingo, quando se tem a oportunidade de ir na igreja, ela vai e é usada lá para ler 2, 3 versículos junto com o pregador, e ela volta para casa, ela fica em cima da estante. No próximo culto que você vai, você tem que tirar o pó de cima da Bíblia, porque a Bíblia já está tudo empoeirada, porque você não pegou a Bíblia para ler 1 minuto. Você não tem 1 minuto para Deus. Quantas vezes na correria do dia a dia a pessoa entra dentro do carro, daí ele fala: Jesus, vai comigo, porque eu estou com pressa aqui e eu não tive tempo de orar. Muitas vezes esse tempinho que você podia ter tirado para orar seria muitos anos na sua vida. Pensa comigo, quantas pessoas perderam sua vida hoje num acidente de carro? Quantas pessoas saíram de casa contando que estava tudo bem e não puderam voltar para sua casa? Quantas pessoas que tinham certeza que amanhã ia fazer algo e amanhã não pode mais fazer, agora é tarde. Porque não tem tempo para Deus, porque não colocou Deus em primeiro lugar, porque não colocou sua segurança na mão de Deus, porque não tem tempo para se voltar para Deus, nem mesmo para pedir. O tempo que ele tira para pedir é o tempo que está ali na correria ali e fala com Deus como se ele estivesse falando, lembrando um simples pensamento, mas não tira tempo para orar. A melhor dádiva que nós temos é poder nos colocar na presença de Deus, orar, buscar a presença de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer é saber que Deus ouve nós a todo momento. O salmista diz lá no Salmo 139 que o Senhor me cerca por todos os lados. O Senhor está em todos os momentos, então pode ter certeza que a sua oração será sempre ouvida. Sempre Deus está te ouvindo. Sempre. Não tem um momento em que o Senhor fechou os ouvidos e está tirando férias. Não, Ele está sempre ouvindo o que você fala. Ele está sempre ouvindo você. E quando você coloca tudo na mão de Deus, Ele toma o controle da situação. Na verdade, o controle da situação nunca saiu das mãos de Deus. Ele te dá tempo, Ele te dá espaço. Deus não é invasor como o diabo. O diabo, qualquer espaço que aparece, ele quer preencher. Mas Deus deixa você fazer a sua escolha. Ele bate na porta do seu coração. Você tem capacidade de abrir a porta para Deus? Ou o seu tempo está muito ocupado, não tem tempo para Ele? Você quer de Deus algo? Você tem capacidade pelo menos de pedir para Deus alguma coisa? Ou você não tem coragem de pedir para Deus, porque você sabe que você não tem tempo para Ele? Hã? Qual que é a decisão sua nesse momento que eu estou falando com você? O que você decide? Estar em Cristo Jesus? Vencer a carne? Buscar força, buscar poder no Espírito Santo de Deus? É uma coisa para se pensar. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está em todos os lugares. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Você pode ler. Você recebe exemplares de livros da Bíblia Sagrada grátis. Você pode ter uma Bíblia, só você querer. Hoje acho que quase todo mundo tem uma Bíblia em casa. Acho que até mesmo os ateus devem ter alguma Bíblia em casa para examinar. Porque para ser ateu tem que acreditar em Deus. Então eu quero deixar essa palavra para meditação sua. E eu quero orar com você. Quero que Deus faça uma obra na sua vida. Aonde você estiver, no trânsito, se estiver na sua casa, estiver fazendo o serviço da sua casa, independente do que você estiver fazendo, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, vai ser uma oração rápida. Tira 1 minuto para Deus. E o Senhor vai fazer toda a diferença na sua vida. A partir de hoje, Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Pode ter certeza. Senhor Deus de poder, Senhor, eu coloco nas suas mãos, Senhor, a vida dessa pessoa, Senhor, que ouviu, Senhor, essa palavra, que ouviu, Senhor, essa meditação rápida e pequena, Senhor, da sua palavra.
Que essa pessoa, Senhor, venha ter mais força, que eu estou pedindo para o Senhor neste momento, Senhor. Que apesar das minhas fraquezas, eu sei que existe um Deus, e eu confesso a Deus de todo o meu coração. E através disso caem-se os impedimentos, e o Senhor pode ouvir a minha oração, Senhor. Então, neste momento, eu falo para o Senhor de todo o meu coração, que venha alcançar vidas, meu Pai, que venha transformar vidas, venha transformar, Senhor, as prioridades na vida das pessoas, que venha convencer, Senhor, as pessoas do pecado e o quanto que nós precisamos do Senhor. Que a sua palavra, Senhor, quando fala sobre todas essas coisas, sobre o pecado, que aquele que está em Cristo, ele não tem condenação, não há condenação mais para ele. Essa sua palavra, Senhor, ela é pura, fiel e verdadeira, mas que ela venha trabalhar na vida das pessoas, Senhor, e que o espírito de engano venha cair por terra, Senhor, e que não queiram mais se enganar a si próprio, mas que venha colocar todas as coisas em suas mãos, sabendo, reconhecendo que só o Senhor pode dar a salvação, só o Senhor pode mudar a vida das pessoas, só o Senhor pode mudar a cada um que está ouvindo essa mensagem, só o Senhor pode fazer a obra. Por isso eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, Senhor, venha fazer morada na vida dessas pessoas, venha mudar, Senhor, a vida dessas pessoas que pensam que tem Deus no seu coração, mas muitas vezes não estão em Cristo, meu Pai. Ó Deus de poder, mas eu sei, Senhor, que a partir de hoje o Senhor vai mudar e vai abrir um novo cenário na vida de cada um. Eu te peço, Deus, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, ajuda, Senhor, essas pessoas, Senhor, a alcançar um galardão na sua presença, ajuda essas pessoas a se aproximar de Ti, Senhor, ajuda essas pessoas a arrumarem tempo para Ti, Senhor. Ó Deus de poder reconhecer, Senhor, que sem o Senhor não somos nada, mas somos pó e cinza, Senhor, mas com as Suas mãos estendidas sobre nossas vidas, Senhor, somos mais do que vencedores. Aleluia, Jesus, e então nenhuma condenação há. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, liberta, meu Deus, transforma a vida, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.